Olá pessoal, sou a professora Marita da Rede Estadual, sou professora de matemática e hoje a nossa aula vai ser sobre adição de números inteiros. Lembrando que essa aula está disponível em 3 canais. Está disponível no YouTube, lá na internet, está disponível no aplicativo e também está disponível na TV aberta, certo? Vamos lá, vamos fazer uma retomada do que a gente já viu de números inteiros. Na aula 1 e na aula 2, a gente viu todo o conceito de conjunto de números inteiros. Números inteiros são aqueles números que representam quantidades inteiras e eles podem ser negativo ou positivo. Lembram disso? Também a gente falou sobre módulo de um número inteiro e também sobre números opostos ou simétricos. Módulo representa a distância. Estão lembrando lá da aula 2? Módulo representa a distância deste número até o referencial. No caso da reta numérica, o zero. Também número oposto ou simétrico. Vamos lembrar? Oposto ou simétrico são os que estão em sentidos opostos na reta numérica, mas eles são iguais em módulo. Bom, com essa retomada, a gente vai para a nossa aula de hoje, que o objetivo é de adição de números inteiros. Vamos lá? Todos prontos? Com o caderno, lápis, o penal, tudo preparado? Então, vamos começar a nossa aula. Para a gente começar a nossa aula, eu vou pedir para que vocês observem este exercício aqui. Vamos lá? Vamos pensar. Ao disputar um torneio de handebol, a equipe da escola do bairro obteve 4 pontos no primeiro turno e 5 pontos no segundo turno. Quantos pontos a equipe obteve ao todo nesse torneio? Vamos pensar um pouquinho? A prof vai dar uns minutinhos aí para vocês poderem pensar, tá bom? Bem simples, né? Facinho de pensar. Vamos retomar um pouquinho o enunciado? O que a gente tem de informação importante? Vem comigo aqui, ó. A equipe obteve 4 pontos no primeiro turno. Então, aconteceu o campeonato. E como que ficaria essa situação? Vamos lá. Nesse mesmo torneio, a equipe da escola fundamental perdeu 2 pontos. Então, perdeu 2 pontos no primeiro turno e 4 pontos no segundo turno. Então, começou o campeonato, primeiro turno, perdeu 2 pontos. Segundo turno, perdeu 4 pontos. Como é que vai ficar essa questão dessa equipe aqui? Quantos pontos eles fizeram no total? Vamos pensar um pouquinho? Uns minutinhos aí para vocês. E aí? Também fácil de pensar, né?
Se eu perdi, o que eu vou fazer com esses pontos que eu perdi? Eu vou juntar, não é? Mas como a gente está no conjunto dos números inteiros, o perder pontos a gente representa como? Como um número negativo. Observa lá. Então aqui, ó, perdeu 2 pontos, certo? Perdeu 4 pontos. Ou seja, eu estou andando no sentido negativo da coisa. Então, perdeu e perdeu. Perdeu quantos pontos? 6 pontos. Observem como a prof aqui anotou. Menos 2, perdeu 2. Mais menos 4, porque perdeu 4. Vai ser igual a quanto? Menos 6, porque perdeu 6. Se eu juntar a quantidade de pontos perdidos, vai dar 6. Tudo bem? Vamos lá. E nessa situação aqui, vamos pensar um pouquinho? A prof vai ler aqui com vocês para a gente poder daí dar uns minutinhos aí para vocês pensarem. Jonas entrou no elevador no andar térreo. Opa, lembra lá da nossa aula? O térreo como referencial. Desceu inicialmente 2 andares. Então, estou aqui no meu referencial. Desci 2 andares. E depois subiu 6. Qual andar que o Jonas parou? Em que andar será que o elevador parou? Uns minutinhos aí para vocês pensarem. Vamos lá. E aí? Lembram que o referencial era o térreo, né? Se eu desci 2 andares, como é que eu posso representar essa descida de andares? Menos 2. Lembra que a gente já conversou? Quando a gente tem um referencial, aonde eu vou andar para baixo desse referencial do andar térreo, então eu tô o quê? No menos 2, tudo bem? Mas aí aconteceu o quê? Tô lá no menos 2. Vou subir quantos andares? Quantos que tá ali?
6 andares. Então, quer dizer que eu preciso subir esses 2 andares de volta e depois andar mais um tantinho, né? E aí, prof, como é que será que vocês pensaram? Como é que vocês conseguiram organizar essa ideia? Que andar será que esse elevador parou? Vamos ver? Olha lá, desci 2, certo? Depois eu fiz o quê? Subi 6, parou no 4º andar. Olha aqui como é que a prof anotou. Desci 2, a partir do meu referencial, menos 2. Subi 6, mais 6. Menos 2 mais o mais 6, deu aonde? Aonde a gente parou? Mais 4. Ah, então quer dizer que apesar de eu estar fazendo uma soma, né? Porque eu desci 2 mais subi 6. Apesar de eu estar fazendo uma soma, o resultado aqui em módulo é uma diferença. Tô começando a entender, hein, prof? Então, quer dizer que os sinais vão influenciar quando a gente vai estar falando de adição, né? Adição de números inteiros. Vamos continuar? Que conclusão que eu posso chegar? Olha lá, nosso primeiro exercício. Mais 4 com mais 5 deu mais 9, lembram? Menos 2 com menos 4 deu menos 6. Nessas duas contas, onde os sinais são iguais, o que aconteceu? Eu fiz uma ideia de agrupamento. Eu juntei, eu somei, não é? E mantive o quê? O sinal. Olha lá, tinha 2 números inteiros positivos sendo somados. O resultado foi um número inteiro positivo. Tinham 2 números inteiros negativos sendo somados. Deu um resultado, número inteiro negativo. Tudo bem? Então, olha lá. Mesmo sinal, adicionamos os módulos. E fazemos o quê? Mantemos os sinais. Tudo bem? E na última situação, desci 2 andares, subi 6. O meu pensamento foi uma diferença em módulo, não foi? Se eu pensar 6 menos 2, né, em módulo, eu pegar lá 6 unidades e tirar 2 unidades, eu estou com 4 unidades. Mas o que aconteceu? Mantive o sinal do maior módulo. Ah, então, quando eu tenho sinais diferentes, subtraio os módulos e mantenho o sinal do número que está mais distante da origem. Tudo bem? Que é o maior módulo, né? Vamos seguir? Vamos seguir. Levando em consideração tudo isso que a gente conversou, eu vou pedir para vocês fazerem esse exercício e daqui a pouco a gente verifica as respostas. Uns minutinhos aí para vocês pensarem.
E aí, conseguiram fazer? Lembra? Quando eu tenho dois números inteiros negativos ou positivos sendo somados, eu somo, eu adiciono os módulos e mantenho o sinal. Quando eu tenho dois números inteiros com sinais diferentes sendo somados, o que eu faço? Penso na diferença deste módulo e mantenho o sinal do maior módulo. Tudo bem? Vamos ver então como é que vocês resolveram. Olha lá, olha a letra A, mais 31 mais o menos 27. Ah, então eu vou pensar na diferença. 27, 28, 29, 30, 31. A diferença entre eles é 4. Quem é o maior módulo? 31 ou 27? 31, então vai ficar mais 4. Mas, prof, não tem sinal aqui no mais 4. E aqui os parênteses sumiram. Ah, então vamos observar isso daí também, ó. Quando eu não coloco sinal nenhum, é porque eu estou trabalhando com um número inteiro positivo, ok? E quando eu escrevo sem parênteses, eu estou escrevendo numa forma mais simplificada, tudo bem? Vamos lá, na letra B, todo mundo conseguiu chegar no valor do menos 5? Eu acredito que sim, porque vocês são bons demais. Na letra C, menos 31. Letra D, mais 70. Olha lá, não tem o sinal de mais de novo. Então, toda vez que o número não apareceu o sinal, é porque ele está se referindo ao número inteiro positivo. Combinado? E a letra E, mais 5. Tudo bem? Muito bem. Aqui a prof pôs um resuminho, ó, mesmo sinal, sinais diferentes, que vai lá daquela conclusão que a gente tirou. E nesse exercício aqui, olha, sem parênteses, escrito tudo na forma simplificada, mas o jeito de pensar é o mesmo. Qual é o jeito de pensar? Sinais iguais, soma de números inteiros com o mesmo sinal, eu adiciono e mantenho o sinal. Soma de números inteiros com sinais diferentes, eu penso na diferença do módulo e mantenho o sinal do maior módulo. Combinado? Vamos lá, uns minutinhos aí para vocês pensarem.
E aí, pensaram? Conseguiram resolver? Tiveram um pouquinho de dificuldade? Não tem problema. A prof vai passar as respostas para vocês. Vocês vão verificando aí o que vocês acertaram ou não. E o que vocês não acertaram, anota a resposta certa e revisa o que fez, tá bom? Olha lá. Letra A, 24. Letra B, menos 10. Letra C, mais 5. Letra D, menos 8. Letra E, menos 4. Letra F, menos 51. Letra G, 46. Letra H, 29. Letra I, menos 23. E a letra J, 34. Anotaram? Foram colocando certinho aí do lado das questões? Lembra, o que errou, anota a resposta certa e faz uma revisão. Não sai apagando tudo, não. Revisa o que você fez para ver aonde que você errou, porque assim também a gente aprende. Combinado? Vamos para uma próxima. Opa, esse é bem legal. Esse exercício está lá na página 50 e 51, mas a prof trouxe aqui para vocês poderem copiar. Vou dar um tempinho aí para vocês copiarem e fazerem, tá bom? E aí, descobriram o segredo dessa pirâmide? Ai, muito fácil, né? Vamos observar? Qual é o segredo da pirâmide? Os dois blocos de baixo adicionados formam o de cima. Ah, mas é a adição do quê? De número inteiro. Se é adição de número inteiro, então a gente tem que fazer o quê? Lembrar daquelas regrinhas. Tudo bem? Muito bem, então o segredo era esse. Os dois blocos de baixo formam o de cima. Fazendo o quê? Uma soma de números inteiros. Tudo bem? Muito bem, vamos lá. Mais esse exercício aqui. Uns minutinhos aí para vocês pensarem.
E aí, o que que tem de diferente nesse exercício? O que que ele tem, que ele traz para mim de um pouquinho mais de dificuldade que não estava vindo nos outros? Ah, observem só, eu tenho mais parcelas, né? Porque o termo da adição são as parcelas. Aqui no caso eu tenho 3 parcelas. Ah, professora, então eu posso agrupar 2 e depois o resultado com a outra? Sim, posso pensar dessa forma. Ah, professora, eu posso pegar e juntar todos os negativos primeiro, todos os positivos e daí fazer a questão da diferença? Pode também, não tem problema, tá bom? O que que me permite isso? SAM é a propriedade associativa da adição, que me permite fazer essas associações. Então, me permite transitar. Ah, porque é mais fácil eu pensar, por exemplo, que 7 mais 4, né? 7 mais 4, é mais fácil eu pensar no 7 no 11, ou é mais fácil eu pensar no 9 no 10. Então, faça da estratégia que você achar melhor, tá? Mas o que a prof está dizendo é que, por exemplo, na letra H, olha aqui, ó. A letra H eu tenho 3 números negativos. Posso juntar os 3 negativos para depois pensar no positivo? Posso. Olha a letra G. Posso pensar os 2 negativos separado dos 2 positivos e depois pensar na diferença? Pode, tranquilamente. Vamos ver quais foram as respostas? Então, olha lá. A letra A, 23. A letra B, 0. A letra C, 1. A letra D, menos 86. Letra E, 115. Letra F, menos 16. Letra G, mais 10. E letra H, menos 37. Seguindo esse raciocínio, tá bom? Vamos seguir aqui. Eu trouxe para vocês um exercício. Esse exercício estava lá na Prova Brasil, tá? Cíntia conduzia um carrinho de brinquedo por controle remoto em linha reta. Ela anotou em um quadro os metros que o carrinho andava cada vez que ela acionava o controle. Escreveu valores positivos para ir e valores negativos para vindas. Então, na primeira vez que ela acionou o controle, mais 17. Na segunda vez, menos 8. Na terceira vez, mais 13. Na quarta vez, mais 4. Na quinta, menos 22. E na sexta, mais 7. Após acionar o controle pela sexta vez, a distância entre ela e o carrinho era de menos 11. Opa, se é menos 11 e ela é a referência, vai ser o quê? Para trás dela. 11 para frente dela. Menos 27 para trás dela. Mais 27 para frente dela. Tudo bem? Uns minutinhos aí para vocês pensarem.
E aí? Desafiei a mente de vocês agora, né? Como é que vocês pensaram? Conseguiram chegar na resposta? Qual a alternativa que é a certa ali? Vamos pensar um pouquinho? Então, olha lá. Se eu pegar, só fizer a soma dos idas e vindas, o que vai acontecer? Eu vou chegar na conclusão do menos 3. Mas menos 3 não tem na minha resposta. Ah, então este exercício aqui eu vou ter que pensar numa reta numérica. A prof vai dar uma dica aqui para vocês aqui no quadro. Vem aqui comigo. Então, vamos lá. A partir do referencial, eu vou desenhar ela aqui, desculpa o desenho da prof, mas a prof só sabe desenhar desse jeito. Aconteceu o quê? Primeira vez andou 17. Então, foi até o 17, certo? Lembra? Ir positivo, vir negativo, tudo bem? Na segunda, menos 8, significa que fez o quê? Voltou 8. Voltou 8. Então, aonde será que ela parou aqui? Depois, andou 13, mas andou 13 a partir da onde? Daqui. Então, andou 13. Onde será que parou? Opa, entenderam como é que é o raciocínio desse exercício? Então, tá bom. Então eu vou pedir para vocês repensarem aí o exercício de vocês para a gente ver qual é a alternativa correta, tá bom? Com essa dica da professora, pensa um minutinho aí. E aí, com a dica ficou mais fácil de pensar, né? Aposto que conseguiram chegar na conclusão da letra B, que é 11. Prof, eu ainda não consegui. Não tem problema. Vocês vão pegar e vão fazer o quê? Vão refazer pensando lá naquela dica. Combinado? Muito bem. Então, assim, com a aula de hoje, a gente finalizou essa parte de adição algébrica. Vão lá nos exercícios, façam os exercícios para praticar isso daí. Retomando aqui, o slide vai ficar aí um pouquinho para vocês poderem olhar. A professora vai encerrando a nossa aula aqui. Beijo bem grande no coração de vocês. Se cuidem, fiquem em casa que eu tenho certeza que logo, logo a gente vai estar juntinho, tá bom?